Olha só o que a TV Pet Show trouxe para vocês. Nós vamos falar sobre a raça Persa com a doutora Michele Rabelo, médica veterinária em especialização em felinos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, tudo ótimo. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Quem está em casa sabe que eu estou apaixonada, já estou amando fazer essa matéria, sou apaixonada por gato, com a queda em peça. E hoje estou muito feliz de falar sobre essa raça. É uma raça maravilhosa, eles encantam qualquer um. Demais, doutora. E de onde surgiu? Qual é a origem da raça, doutora? A origem, como o próprio nome diz, vem da Pérsia, né, do Irã, atual Irã atualmente. É uma raça maravilhosa, como eu já falei, eu sou suspeita para falar de duas formas, tanto que eu sou veterinária como eu sou criadora. Gente, eu já crio gato persa há 10 anos, há mais de 10 anos, né, então assim... É uma paixão, É uma né? paixão. Para mim é um prazer criar, é um prazer acompanhar o parto, entendeu? Então assim, quando eu era criança, minha mãe não deixava eu criar fêmea. Justamente por conta do parto. E assim, gente, há 30 anos atrás não tinha essa cultura de castrar como é hoje. Então, isso que me encanta, é ter que acompanhar e acompanhar o caso deles, né? Assim, a criação, as características, eles são maravilhosos. Doutora, e assim, como qual é a característica principal para eu saber, olha, que é um persa? Quais são as características para eu identificar? Pronto, o gato persa, né, ele é um gato de pelo longo, né, que é o que mais chama a atenção das pessoas. Eles têm que ter os olhos grandes, narizinho achatado, por isso que é chamado de braquicefálico. A orelhinha, ela é curta. E o rabinho também, ele tem um rabinho curtinho, ele não tem aquele rabo mais alongado. Ele é um gato de porte médio, normalmente é de 3 até 5 quilos, que normalmente na fase adulta que eles ficam tamanho. Tá o peso. Essa do rabo eu não sabia. Sim, o rabo tá curtinho. Quanto maior o olho, né, e menor as orelhinhas, melhor a característica do gato, e o rabinho curto. Entendi. Doutora, e a personalidade? Eu já sei que é um amor, mas são todos assim mesmo? São todos. Assim, na verdade, toda regra tem exceção, né? Sim. Eu até cuido de um gato persa que ele não é tão bonzinho, digamos assim. Ele não gosta muito de toque, ele não gosta de injeção. Provavelmente por trauma, por ter ido várias vezes no veterinário e acaba gerando algum trauma. Mas assim, no geral, todos eles são muito bons. É claro que tem as exceções. Mas tá vendo, ó, são os amores, são muito dóceis, eles são muito apegados ao dono, entendeu? Eles vão atrás, eles pedem colo, eles pedem atenção, eles dormem com a gente, então assim, eles são muito apegados ao dono, sem comparação. Já tô apaixonada, mais ainda. Doutora, e essa raça, tem alguma predisposição a alguma doença que a gente tenha que ficar atento? Tem, né? Como toda raça tem as predisposições. No caso do gato persa, tem a questão, por ele ser um braquicefálico, eles podem ter tendências respiratórias. Por isso a importância das vacinas, né, dos cuidados, em relação também que eles têm uma doença genética chamada PKD, que é a doença dos rins policísticos. Então é importante também você saber de onde você está adquirindo um filhote, para esse filhote já não ter uma predisposição genética. O exemplo, existe hoje testes por DNA que tem como você identificar se o gato tem a doença ou não. Desde filhote? Desde filhote. Por exemplo, o pai e a mãe dela, né? Se eles forem negativos, ela não vai ter. É uma doença genética. Então, um exemplo, a gente entrega um filhote para uma pessoa que está adquirindo um filhotinho, a gente está adquirindo um filho. E no caso, a gente já entrega já com o PKD dos pais, então sabendo-se que ela não vai ter essa doença. Ah, doutora, essa doença evita que o gato seja renal? São coisas diferentes. PKD é uma doença genética que causa cistos nos rins. E em relação à doença renal, é outra coisa, que tem outros fatores, então, que qualquer gato pode ter. A importância de você adquirir um gato saudável. No lugar que tenha credibilidade, né, doutora? Isso. E, doutora, com relação ao pelo, a gente tem que ter um cuidado especial, porque além de ser muito peludo, é uma seda, é muito macio, muito macio. Não, gente, é algo que ainda tem muita repercussão até nos veterinários. Tem veterinário, por exemplo, que fala, não se pode banhar o gato, tem que banhar o gato. O gato persa, então existe muita controvérsia contra isso e divisão de opiniões. Eu vou ser bem honesta com você em relação à prática, tá? O gato em si, ele se higieniza, ele se lambe, ele é um animal muito limpo. Então, o gato de pelo curto, não há aquela necessidade realmente de tomar o banho.
Já o persa, não, é um pouco diferente. Por mais que você fala assim pro dono, ó, você tem que escovar ele todo dia. Na prática não funciona assim. Não funciona. A gente até começa a fazer dessa forma, mas depois, devido à nossa rotina, à nossa vida, a gente não consegue escovar todo dia. É claro que... Aí nascem os nós. Aí começa a aparecer os nós, aí começa a aparecer dermatite, problema de pele, entendeu? Então, assim, eu como médica veterinária e como criadora, eu realmente indico o banho, pelo menos um banho a cada 2 meses, né? Não precisa ser direto. É claro, quando está em tratamento, tem que fazer intervalos mais curtos. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta de coração para coração, porque se fosse eu, criadora de gato, na hora de entregar para o tutor, eu ia ficar arrasada. Então, eu quero saber como é que você se sente quando vai fazer a entrega. Ai, gente, realmente é de partir o coração, não tem como. A gente se apega, a gente se apaixona, eles nascem lá em casa, eu cuido, às vezes eu dou mamadeira. Então, assim, quando eu vou entregar, muitas vezes eu choro. A minha filha também, porque se apega, eu tenho uma filha de quase 5 anos, se apega demais. Mas eu perturbo o dono, tá? Enquanto, um exemplo, ela aqui, por exemplo, ela foi comprada, ela tinha 1 mês de idade. Aí, de 15 em 15 dias ou de mês em mês, o dono perguntava por ela. E eu mandava notícia. Aí, quando eu entregar, é eu que vou perturbar ele. Agora, Aí ela já tem um tutor. Já E tem ele tutor, também, e ele terceiro. também. E assim, o bom, vou te contar o que é. Eu acompanho. Os donos voltam para o consultório, eles vêm fazer vacinas, então eu acompanho, eu vejo realmente que a pessoa está cuidando, o carinho, eu peço foto, vídeo, e isso me emociona, saber que eles estão sendo muito amados. Então, assim, não tem preço. Que bom, ela ficou até emocionada e eu também aqui. Não tem Doutora, como não. muitíssimo obrigada. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, o Gatil, ele tem uma rede social, tá? É o Gatil Esmeralda Fortaleza, certo? E tem também o meu Instagram, Michele, com 2L.Rabelo, tá bom? Aí vocês podem lá me acompanhar. Mais uma vez, obrigada, doutora. A minha pet dica para vocês sobre gato persa, vocês que têm um gato persa, tá? É sempre os cuidados com os olhos. Então, assim, eles são braquicefálicos, então eles tendem a ter a lágrima ácida. Sempre fazer a limpeza com soro fisiológico e gaze todo dia, diariamente, para não ficar criando crosta, tá?